Olá, meus amores! Mais um vídeo. Hoje não posso deixar de colocar aqui algumas coisas, porque hoje é o Dia Mundial do Coração e nós amamos falar de coração, não é verdade? Principalmente na nossa área sentimental, mas hoje eu estou aqui para falar sobre algumas coisas do nosso organismo mesmo. Vamos falar com as mamães, se você tem filho, se você se preocupa com a vida do seu filhinho. Vamos conhecer um pouquinho sobre a maneira que nós educamos, né, as nossas crianças em relação à alimentação, a ter uma vida mais saudável. Será que realmente você tem se lembrado que essa também é uma área de educação que faz parte muitas vezes talvez a mais importante, né? Quando a gente nasce, Deus já prepara ali a mamãe para amamentar. Lógico, tem as suas exceções, né? Quando a mãe não consegue amamentar, e isso não é uma escolha muitas vezes, né? Quando não é uma escolha da mãe não amamentar, e o Senhor cuida mesmo assim. Mas o leite materno, ele é imprescindível na alimentação da criança e reflete também na vida adulta. Então, eu quero incentivar você, mamãe, que teve seu bebê, que tá nessa fase de amamentação. Quero te dar os parabéns se você tá amamentando, se você tem essa consciência do quão importante é. Então, assim, você já sabe, né? Deve já ter tido orientação. Se você não tem, receba agora. Que nos primeiros meses o bebezinho não precisa nem de água, nem de chazinho, ele realmente precisa do leite materno, onde ali ele vai ter tudo que ele precisa, né, em relação aos nutrientes no aleitamento materno. Então, depois dessa fase, o que acontece? Passado alguns meses, né, já pode introduzir a água, o suquinho com acompanhamento do seu nutricionista, com orientação do seu pediatra também. Então, é muito importante que você também tenha uma alimentação saudável para que você seja uma referência. Você é a referência, né? Se você é a mãe de criação também, ou pai de criação, não sei. Mas se você é responsável por alimentar essa criança, ele vai ter você como referência em primeiro. Então, pensa assim, qual é a referência? O que é que você está ensinando para o seu filho? Não é apenas numa educação, assim, no falar, no comportamento natural de se relacionar, mas um comportamento alimentar também. Isso tudo é uma semente que pensa você estar livrando, Deus estará dando livramento para o seu filho lá na frente de uma possível doença, hipertensão, diabetes, não é verdade? Obesidade e até do controle emocional. Nós sabemos que os alimentos podem influenciam, né, no nosso sistema nervoso e todos, não sei se alguém já passou por isso, por exemplo, a dificuldade é, em ir ao banheiro, né? Por exemplo, quem tem dificuldade de ir ao banheiro tem uma função intestinal mais demorada. Como isso é incômodo, não é verdade? E isso também nós podemos tratar com alimentação, consumindo alimentos que ajudam nisso, evitando consumir alimentos que prendem, né? Evitando alimentos que prendem o nosso intestino. Então, é muito importante nós temos uma base alimentar de alimentos que são frutas, verduras, legumes criados pelo nosso Deus, porque Deus nos criou, não é verdade? E Ele sabe, já sabia, Ele criou nosso organismo. Nós temos órgãos, né? Fígado, rim, pâncreas, e cada um deles tem uma função. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Então, o que é que nós estamos oferecendo para as crianças comerem? Isso vai refletir, na adolescência, né, na fase adulta. Se ele já tiver uma compreensão do que é bom, do que não é, muita gente fala assim, a criança gosta de doce. Gente, não é que criança gosta, é óbvio, a criança, se você oferecer para ela esses alimentos sem fazer com que ela tenha uma consciência do que é,
óbvio, o paladar dela também já tá ali, né? Vai fazer o mesmo efeito nela também. Então, o que acalma, que dá mais energia ali, rápido, tem aquela sensação de prazer e depois. Mas não vai ter os nutrientes, né? Muitos alimentos, calorias vazias e outra, o excesso de açúcar, de doces, balas, né? Açúcar em geral, pode dar cárie, então, assim, tem consequências. E aí, a obesidade, colesterol, eu já atendi muitas crianças com colesterol alto, então tem que tomar cuidado, né? Com a glicemia. Então, assim, não é que criança gosta de doce, agora eu vou ter que dar um monte de doce para criança. Ah, criança gosta de salsicha. Gente, quem falou que criança gosta de salsicha, né? Então, assim, salsicha é um alimento, gente, muito, muito, assim, sem nutrientes, sabe? Muito corante. Às vezes a sua filha, seu filho tá com alergia, você não sabe o porquê. Então, assim, em vez de você despender, né, os seus recursos financeiros para algo que vai causar talvez um dano na saúde, foque em outros alimentos que são mais saudáveis, nutritivos. Então, talvez você, às vezes é melhor não consumir, não comprar, né? Linguiça, salsicha. Ah, mas eu não tenho mistura. Gente, é melhor que não precisa ter esses alimentos, né, na sua mesa. Lógico, toda orientação precisa de um acompanhamento, mas é conhecido que certos alimentos prejudicam a saúde por terem muito sódio, muita gordura, né? O excesso deles pode ser prejudicial. Então, pensem um pouquinho nisso, tá bom? Vocês vão ver o resultado ao longo da vida, na verdade, além de cuidar do seu corpo, cuidar da sua família. Pense um pouquinho mais naquilo que você está consumindo, não seja assim no automático, né? A sua compra de mercado. Às vezes você tem o hábito já, é tão comum na sua vida só comer embutido, salsicha, salame, presunto. Cuidado com o que você tem visto, né? As receitas na internet, de uma forma geral, fazem os vídeos como se fosse maravilhoso, né? Consumir alguns alimentos. Então, é isso, pessoal. Sou a Vivian, doutora Vivian nutricionista. Qualquer dúvida, coloquem, estou à disposição, coloquem nos comentários. E bem-vindos ao canal. Beijo, gente. Fiquem na paz.